Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro, que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O meu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Ashley Dias para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária mirim. Ata da 7ª reunião ordinária. Em 19 de junho de 2023, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 7ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Estando ausentes os vereadores mirins Didio João Pereira e Letícia Varela, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com execução do hino nacional.
O vereador mirim César Augusto Hilgert fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 7ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, o primeiro secretário fez a leitura do expediente do dia, onde registrou-se que foram recebidas 16 proposições respondidas, todos do corrente ano. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 55/2023 a 57/2023, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de julho de 2023, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Por fim, os vereadores mirins realizaram 1 minuto de silêncio em homenagem ao professor da Rede Municipal de Ensino, Sandro Luiz de Lima, falecido no dia 18 de junho. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura do expediente do dia. Oitava reunião ordinária mirim, em 7 de julho de 2023. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 58 de 2023 ao número 67 de 2023. A ordem do dia. Informamos que, por motivação de foro íntimo, a vereadora mirim Gabriele Chaves renunciou ao mandato. Desta forma, a vereadora mirim suplente Maria Eduarda Zimmermann, da EBM Almirante Tamandaré, será em breve empossada no cargo de vereadora mirim titular. Comunico ainda que a presença em plenário do ex-vereador mirim e presidente do primeiro semestre da legislatura de 2022, Yuri Mendes. Você é convidado a compor a mesa de trabalho, se assim desejar. Peço que a vereadora mirim Emily acompanhe o senhor Yuri Mendes. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim César Augusto Hilgert, da Escola de Educação Básica João Durval Miller, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o Yuri, que veio aqui participar, e também a minha família, que me assiste pelo YouTube. Hoje abordarei o tema falta de recursos e agentes na saúde. É inegável que a saúde é crucial para a nossa existência e que precisamos dela para viver bem. E, por isso, é fundamental que todos tenham direito a um atendimento médico de qualidade, que nem sempre chega à comunidade. No bairro Velha Central, no posto de saúde Afonso Bolsini, está enfrentando a falta de enfermeiro há 2 meses, e as pessoas deixam de ter a triagem inicial realizada. Além disso, a falta de médicos é constante, muitas vezes resultando na ausência de medicamentos, uma vez que não haverá o profissional para solicitar os remédios. Apesar de não ter total conhecimento sobre a causa disso, acredito que não é exclusivamente sobre a falta de investimento do poder público. A situação dos postos com escassez de remédios e até mesmo geladeiras que armazenam as vacinas vazias é bastante atípica. Então, como podemos resolver esse problema? Uma solução seria ter enfermeiros móveis, que possam atuar em situações de emergência e garantir o funcionamento adequado aos postos. Obrigado pela atenção e um bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida, da Escola de Educação Básica Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de uma forma especial o ex-vereador Yuri Mendes. Bom dia a todos. Hoje venho aqui falar sobre educação especial. Bom, muitas pessoas não sabem o que é educação especial. A educação especial é o ensino que atende alunos com necessidades especiais, tendo como objetivo proporcionar às pessoas as mesmas oportunidades educacionais e profissionais oferecidas a qualquer pessoa. A educação especial tem sido cada vez mais discutida, pois apesar das existências de leis que garantem o seu acesso à escola, é comum que o processo de integração destes alunos se dê de forma conturbada e lenta, pois ainda sofrem casos de discriminação e preconceito. Bom, uma ideia para erradicar o preconceito e a discriminação em relação às pessoas com necessidades especiais seria a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais em mais atividades diversificadas com outros alunos. Na escola EBM Quintino Bocaiúva, fazemos atividades e trabalhos e com palestras sobre a importância da inclusão social. Também contamos com 8 professores de apoio pedagógico e, para um melhor aproveitamento e aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, hoje nós temos a Sala de Recursos Multifuncional, que hoje é supervisionada pelas professoras de apoio pedagógico Gislaine e Patrícia, que fazem juntas a adaptação de materiais e estudos para os alunos com necessidades especiais. Termina assim, então, meu pronunciamento com a seguinte frase: ser diferente não é o problema é ser tratado diferente. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Lorecita Buman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o ex-vereador mirim Yuri Mendes e o meu pai e minha mãe que estão assistindo hoje. Bom dia a todos. Cultura é um conceito amplo e Blumenau tem de sobra a apresentar. Porém, neste meu pronunciamento de hoje, eu gostaria de enfatizar de forma maior parte da cultura pertencente à região em que eu moro e que a minha escola está. Para isso, trouxe um pouco sobre um patrimônio do bairro Itopava Central, a escola número 1. Construída em 1872, sob orientação do próprio Dr. Blumenau, foi uma das 3 primeiras escolas de Blumenau. De acordo com as minhas pesquisas, o número 1 não indica ter sido a primeira da cidade, mas sim referência ao fato da região ter sido dividida em lotes na época, nos quais eram construídos prédios da comunidade. Número 1 era a escola, número 2 a igreja, número 3 o cemitério e assim por diante. Também é conhecida assim por ter sido a primeira instituição de ensino da região das Itopavas. O senhor Carlos Cone foi o primeiro professor e a primeira turma possuía 70 estudantes. Na época da colonização, ela também servia como igreja. O ensino era em língua alemã e ela esteve ensinando por durante 80 anos. A escola fica localizada na frente do cemitério da Itopava Central, Rua Dr. Pedro Zimmermann, número 8107. É uma casa em chaimel, que é uma técnica de arquitetura típica alemã que é muito vista aqui em Blumenau. Não se sabe ao certo quem foi o engenheiro responsável pela construção dela, mas acredita-se ter sido o alemão Heinrich Nicolas Passold. Em 1992, a escola virou um museu, que funcionou durante alguns anos. O prédio foi restaurado novamente em 2001 e agora está em funcionamento para quem quiser visitá-lo de segunda a sexta. Já ocorreu algumas vezes de serem feitas pichações ou outros tipos de agressões nas paredes da escola, que são tão antigas e que carregam tal peso, o que é uma verdadeira falta de respeito. Algo como isso deve ser apreciado e preservado pelos moradores da comunidade e de Blumenau inteira. Inclusive, eu não incluí no meu pronunciamento, mas a escola está passando por uma nova reforma e restauração, e as previsões são de que os trabalhos sejam concluídos até setembro. Busquei falar sobre esse local, pois é significativo para a região, e eu considero extremamente importante a valorização da cultura e história local.
Inclusive, há vários outros pontos de acervo histórico que estão tão perto da Ituapava Central e bairros próximos, são de fácil acesso a quem quiser conhecê-los, porém dos quais muitos não têm conhecimento. Como, por exemplo, o Museu dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau, o Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava, Casa Raco e outras construções centenárias existentes. Lembrem-se sempre, a cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a coordenação do programa Vereador Mirim e o vereador mirim Yuri Mendes, da legislatura 2022. Boa tarde a todos. Vim falar hoje sobre um assunto muito complexo, a corrupção. O conceito de corrupção é vasto, incluindo as práticas da propina e do suborno, a fraude, a apropriação indevida ou qualquer outro desvio de verba por parte de um funcionário público. Uma técnica de corrupção comum no Brasil é o desvio de recursos públicos por meio de superfaturamento. Essa técnica permite que o indivíduo enriqueça e também pague por campanhas de políticas, além de estar intimamente ligada aos contratos públicos com empresas privadas. Além de que também é comum a propina e suborno na polícia anteriormente citados. Quando é falado em investigar a corrupção no Brasil, invariavelmente são envolvidas a autoridade policial, a Corregedoria Geral da União, ou CGU, o Ministério Público e até mesmo ouvidorias e corregedorias de diversos entes públicos. Os primeiros registros de ilegalidades no Brasil aconteceram desde a colonização portuguesa, marcado por casos de funcionários públicos que praticavam o comércio ilegal de produtos brasileiros como o pau-brasil, o tabaco e o ouro. A lei define a existência de corrupção passiva, quando a pessoa recebe a vantagem indevida, e a corrupção ativa, quando a pessoa oferece a vantagem indevida. Países menos desiguais tendem a ser menos corruptos, por isso acredita-se que a desigualdade social é a principal causa da corrupção. O crime de corrupção passiva é um ilícito penal que só pode ser praticado por um funcionário público. Está previsto no artigo 317 do Código Penal, que está inserido no capítulo que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Está descrito no artigo 333 do Código Penal, por dentro dos capítulos dos crimes praticados contra particulares contra a administração geral, que prevê como ilícito penal o simples ato de oferecer a vantagem indevida. Para caracterizar o crime, não é necessário que a propina seja aceita, só que seja oferecida. Esse cenário mina a legitimidade política, cria populações com pouca crença nos governantes e aumenta a desigualdade, a exclusão e a violência. Segundo o modelo econômico, a corrupção afeta o combate à pobreza, impactando principalmente os fatores de crescimento econômico, queda no desenvolvimento estrangeiro e interno, redução no empreendedorismo, diminuição da renda agregada e das receitas tributárias. Dizendo isso, eu agradeço a atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Dias, da Escola de Educação Básica Jonas Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, que está assistindo a sessão, e meu pai, que está assistindo a sessão via YouTube, e também o ex-vereador mirim Yuri. O trabalho infantil é uma questão muito importante que precisa ser enfrentada por todos.
É um problema que afeta a todos, mas principalmente as crianças e os adolescentes. Temos que refletir e promover a ajuda para, assim, terem uma infância segura, livre da exploração e de outras violências. O trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança, tornando vulnerável em diversos aspectos, incluindo saúde, assédio, esforços físicos intensos e acidentes com máquinas e animais. Desde a década de 1990, a cidade vem se comprometendo com o combate ao trabalho infantil, através de políticas públicas e palestras de conscientização. Além disso, a cidade desenvolveu um programa chamado Família Acolhedora, que oferece às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade a oportunidade de serem acolhidas por famílias. Por isso, a Organização Internacional do Trabalho, em 2002, criou o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é comemorado em Blumenau no dia 12 de junho. Essa data tem como objetivo sensibilizar, debater, dar destaque aos direitos das crianças e adolescentes. Blumenau está entre as 6 cidades do estado de Santa Catarina com mais casos de exploração infantil. Concedo o à parte à vereadora Letícia. Com a autorização do orador, ouço à parte a vereadora Mirim Letícia Varela. Então, vereadora Mirim Ashley, eu gostaria de agradecer você trazer esse tema aqui para a Câmara. É um tema que tem que ser abordado, sim, e tem que ser tomado providência sobre isso, sim, porque, assim, trabalho infantil é uma coisa que vai impactar em toda a vida da pessoa, uma coisa que vai marcar, a infância marca a vida da pessoa. Se ela teve uma infância de trabalhos forçados e, por exemplo, o assédio que você citou antes, isso é uma coisa que vai impactar a vida dela inteira, então, e é uma coisa que vai acabar com a vida da pessoa, é uma coisa que a gente tem que tratar, sim, na sociedade. Obrigada por trazer esse tema mais uma vez. Obrigada, vereadora Letícia, pela parte. A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEMUDES, realizou o lançamento das campanhas, abre aspas, eu não quero esmola, eu quero futuro, fecha aspas, e abre aspas, eu não quero trabalhar, eu quero estudar, fecha aspas. As duas ações visam combater o trabalho infantil nos semáforos da cidade, ajudando também na prioridade à educação, entendida como a escola formal e atividades culturais, de lazer, orientação à saúde, entre outros. Blumenau usa de algumas medidas de enfrentamento contra o trabalho infantil. São eles a BPC, Benefício de Prestação Continuada, a PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a PRM, Programa de Renda Mínima, a Bolsa Escola, Programa Bolsa Alimentação, Agente Jovem, Auxílio Gás e Previdência Rural. O crime de exploração do trabalho infantil pode ser punido com 8 anos de prisão e multa. O trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos de idade. Quando é aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos de idade. Os meios de denúncia para o trabalho infantil são Disque 100, Conselhos Tutelares, Ministério Público Estadual ou do Trabalho. Abre aspas, as crianças não devem trabalhar, elas têm o direito de brincar, estudar e sonhar, fecha aspas. Nem só o vírus mata, o trabalho infantil também mata. É a morte de uma infância inacabada, é o corte dos sonhos de quem apenas começou a sonhar. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial minha mãe, Jaqueline, meu primo Gessé e o ex-vereador mirim, Yuri, que se fazem presente. Hoje falarei sobre um projeto de aulas gratuitas de Karatê e Jiu-Jitsu pela Iniciação Esportiva e Fundação de Esportes de Blumenau, em meu bairro. Gostaria de pedir as fotos, por favor. Essas aulas são feitas no espaço da Alfa Academia, na Rua Pomerode, número 478, no bairro Salto do Norte.
As aulas são dadas pelo professor Diógenes Rabi Sensei, graduação faixa preta, quarto dan da filiação LCK Liga Catarinense de Karatê. O Sensei também trabalha com aulas particulares e mensais com crianças a partir dos 6 anos de idade. Meu primo Gessé, faixa azul, com 7 anos de idade, entrou faz quase um ano, pratica karatê e, vendo o desenvolvimento dele nessa arte, eu posso afirmar que as aulas são de boa qualidade e o estilo do ensino é bem adaptado às idades. Considero esse projeto muito importante, pois desenvolve nos alunos o maior interesse por esses estilos de luta, pela participação de campeonatos e pelo ato da defesa pessoal. O número de crianças e adolescentes que praticam lá é consideravelmente grande, porém, grande parte não possuem boas condições financeiras, o que acaba interferindo nas aulas, já que alguns dos alunos não conseguem comprar os materiais necessários, como, por exemplo, o kimono, ou não têm condições para pagar o valor da inscrição para a participação dos campeonatos, o que é algo bem lamentável, tendo em vista que muitos daqueles jovens têm grandes potenciais e estariam muito bem representando nossa grande Blumenau. Por isso, seria muito legal se conseguíssemos, de alguma forma, fazer doações desses materiais ou arrecadar verba para que esses alunos possam pagar a inscrição e fazer parte dos campeonatos. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Helkebaum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisco Matoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. E gostaria de cumprimentar também de forma especial o ex-vereador mirim Yuri Mendes. Nessas últimas semanas, saíram notícias sobre um submersível, que é um veículo pequeno projetado para atuar debaixo da água. Ele que desapareceu no mar. E tudo começou quando 5 pessoas decidiram fazer um passeio até o navio mais famoso do mundo, o Titanic. Que uma curiosidade é que seu criador, o criador do Titanic, falou que nem Deus poderia afundar esse navio. Aí o que aconteceu? Mas, enfim, o Titan, como era chamado, o submersível, ele saiu em direção ao Titanic e, mais ou menos 1 hora e 45 minutos depois, ele perdeu o contato com seu navio-mãe. Aí, realmente, começou uma corrida contra o tempo. Já temos notícias, já sabemos que o Titan implodiu, ou seja, ele explodiu para dentro, por assim dizer. Mas o que me deixa realmente triste é saber que esse acidente poderia ter sido evitado há muito tempo atrás. Quando o funcionário da OceanGate, a empresa a qual o Titan pertencia, deu um aviso que ele não estava pronto para até ao fundo do mar. Concedo à parte o vereador Mirim Didio. Com autorização do orador, ouçam à parte o vereador mirim Didio João Pereira. Bom, vereador Samuel, sendo bem sincero, no primeiro momento, eu achei uma ideia muito sem nexo você trazer aqui para a Câmara o fato do submersível. Mas agora, reavaliando a situação, eu entendo que você quis retratar a imoralidade e a irresponsabilidade de mandar uma cápsula de aço, provavelmente, a 3.000 metros de profundidade e pedir para ela sobreviver a 400 atmosferas. Mas, enfim, ainda mais que as pessoas que estavam lá dentro são milionários ou bilionários que eram muito influentes no mundo. E agora a gente teve essa perda por causa que o submarino implodiu. Então, eu queria te parabenizar por trazer esse tema aqui, porque eu, sinceramente, não teria essa criatividade. E também obrigado por vir retratar dessa irresponsabilidade que aconteceu no mundo afora, e agora na mídia também. Muito obrigado, Didio, pelo seu parte. Bom, como eu estava dizendo, um funcionário da OceanGate deu esse aviso para a empresa, mas a empresa deixou o dinheiro falar mais alto e não deu ouvidos a ele, demitindo o funcionário. E foi muita irresponsabilidade por parte dessa empresa, pois poderia ter evitado 5 mortes de 5 pessoas, cheias de sonhos, desejos e planos, e que, de alguma forma, poderiam ajudar o mundo. Mas, não, tudo isso foi abalado por um acidente que poderia ter sido evitado. E o dinheiro, nessa ocasião, falou mais alto. O dinheiro, ele sim, faz parte da nossa vida. Sem ele a gente não vive, não tem como negar. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Acumular riquezas aqui na Terra é inútil, pois um dia a gente vai morrer. Isso
a gente realmente não tem como negar, todo mundo vai morrer algum dia. E eu fico imaginando essas pessoas com tantos sonhos e projetos que eles estavam desenvolvendo, e muitas expectativas, e não conseguiram dar continuidade ao que sonhavam muito ter. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Augenstein, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o nosso ex-vereador mirim, Yuri, e também a nossa nova vereadora e ex-suplente, Maria Eduarda. Espero que você aprenda bastante com todos os que estão aqui presentes. Hoje venho aqui falar sobre o meio ambiente e suas campanhas de conscientização de preservação, enfatizando os movimentos, organizações e também as campanhas para preservar a fauna e a flora, partes essenciais do meio ambiente mundial e do nosso país. Dentre as campanhas que ajudam a preservar esse tema tão discutido, temos o Junho Verde, que ocorreu aqui em Blumenau com a iniciativa da SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A coleta seletiva de lixo, as lixeiras que temos em quase todas as cidades do Brasil, em razão de campanhas de reciclagem, anúncios e reportagens feitos pela televisão para conscientizar sobre o tema, assim como faz o governo federal em redes de TV aberta e a cabo, ou então por placas e panfletos responsáveis por distribuir orientações e promover a conscientização para a população geral. Além dos programas governamentais, temos organizações e movimentos dedicados ao meio ambiente, como Greenpeace, SOS Amazônia, SOS Mata Atlântica, Instituto Madeira da Terra e WWF Brasil, entre muitas outras que lutam e defendem o meio ambiente. Mas esses são só exemplos de algumas organizações que atuam no Brasil. Já organizações mundiais temos como a própria WWF Internacional e o Conselho de Manejo Florestal. Em Blumenau, também temos essas organizações que atuam na conservação do nosso meio ambiente, como o Clube de Observadores de Aves do Vale Europeu, Instituto Aracua e Grupo de Estudos Manoa, e entre outros que buscam diminuir impactos ambientais e preservar o meio ambiente do nosso município. É sempre bom lembrar que a fauna e flora, assim como o meio ambiente, não se limitam a plantas e animais terrestres. Temos o mar, ao qual sempre tem campanhas pela sua conservação e fim de poluição, tanto em terra firme, como em praias, mares, rios, oceanos, além das organizações que atuam no mar salvando animais e retirando lixo de águas. Temos como, por exemplo, o Projeto Tamar, que temos lá em Florianópolis, Ocean Conservancy, Aquacis, Oceânica, entre várias outras. Cabe ainda ressaltar o trabalho desenvolvido pelas nossas unidades escolares públicas e privadas, que em seu currículo contemplam os temas de preservação e responsabilidade com o meio ambiente. Este trabalho é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis em todo o Brasil e na nossa cidade. Concluo enfatizando a importância que o meio ambiente tem para nós e o cuidado que temos que ter com todos os ambientes e locais naturais que temos, tanto em nosso município quanto no nosso país e no mundo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Didi João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos demais meios de comunicação. Queria cumprimentar de forma especial também o ex-vereador Yuri, que além de vereador mirim, também residiu à mesa diretora do ano passado por 6 dos seus 12 meses de mandato. E, primeiramente, como meu pronunciamento, eu gostaria de mencionar que a academia é uma prática de exercícios físicos que mudou completamente a minha vida. E isso não é segredo para ninguém. Se hoje vocês me veem com um sorriso no rosto, é por causa de uma academia. Se vocês me veem confiante, é por causa do meu treinamento. Eu era completamente inseguro, tinha ansiedade, e depois dessas práticas a minha vida melhorou muito.
tudo foi curado. Eu não sei explicar bem, isso me fez porque vocês só iriam entender se sentissem. Esse conforto de estar satisfeito consigo mesmo e se sentir feliz em ver a sua evolução no espelho. Mas antes disso, a gente precisa conhecer o que é academia e quais são os seus derivados. Não é possível você praticar algo sem antes conhecer o que é aquilo. E saibam que eu particularmente não pratico academia, porém eu faço calistenia. A grande diferença entre essas duas práticas é que a academia você treina com pesos e anilhas. Já na calistenia você treina com apenas o peso do próprio corpo, a partir de flexão, abdominais e demais exercícios. A grande ponte de comparação entre elas é que a calistenia é muito mais difícil, porém te deixa menos massivo. E na academia, pela musculação, é muito mais fácil. A academia e a calistenia treinam principalmente a alma, te tornam mais confiante e saudável, curando suas dores e, portanto, que você pratique algo, tá perfeito. Ah, mas por que você escolheu treinar a calistenia e não a musculação? Um ponto importante que eu não comentei é que a academia vai treinar apenas um músculo por vez. E na calistenia não. Na calistenia é impossível você treinar peito sem treinar braço, ou impossível treinar costas sem treinar ombros, te deixando assim muito mais proporcional. Praticamente, a calistenia aparentam ser mais fracos em comparação ao da musculação. Mas por quê? Simplesmente pois quando você treina com pesos, no caso da musculação, o músculo incha e ele não tem pressão suficiente para compensar isso. Na calistenia, isso não acontece, pois o exercício que te fazem ficar mais da adrenalina elevada, compensando o inchaço e deixando aparente apenas os músculos. Mas não se deixa levar pelas aparências. Um praticante de calistenia pode ser muito mais forte do que um de musculação. É claro que é tudo muito relativo. Obviamente, praticar esses exercícios tem seus sacrifícios. Você vai acordar com dor, mas a satisfação que isso vai te proporcionar é incrível. E você deve saber, antes de tudo, que praticar esses exercícios são construídos em 3 pilares, sendo igual para ambos. São eles a alimentação, o treino e o descanso. Se você não tiver uma alimentação boa, não vai evoluir na academia, muito menos na calistenia. Você não precisa de uma dieta elaborada, nem nada do tipo. Apenas saiba seus limites e controle a sua alimentação. O treino, todos sabemos do que se trata. Já o descanso é um sono bom e ter no mínimo 5 minutos de respiração entre as séries. Alongue quando acordar, antes e depois do treino. O músculo precisa de espaço para crescer. Tome água, lembre-se que é o principal combustível para a hipertrofia perfeita, que o ato do corpo criar músculos para aguentar as cargas maiores. É importante de tudo isso é aprender a se valorizar. Treinar a alma acima de tudo. Curar suas dores e inseguranças e até saber lidar com seus problemas. Depois de você começar a praticar, tornar-se um hábito, você vai entender seus valores, mas saiba seus limites, saiba que você é incrível por tentar melhorar de vida. Mas nunca se julgue melhor do que ninguém. Ter uma mentalidade mais forte pode te ajudar a focar, a amadurecer e principalmente a se valorizar. Seguindo essa linha de raciocínio, eu tenho uma frase no meu Instagram que é uma filosofia que eu gosto muito. Ela diz que se você caçar borboletas, elas vão embora, mas se você cultivar um belo jardim, elas vão vir até você. E não vierem, tá tudo bem, você ainda tem seu lindo jardim. Obrigado pela atenção e pelo respeito. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o ex-vereador mirim, Yuri Mendes, que se faz presente aqui hoje. A alimentação é algo fundamental para as nossas vidas, sendo a fonte de energia para que possamos realizar as atividades diárias. Durante o período escolar, nos é ensinado um pouco sobre a parte da agricultura, hábitos saudáveis e a educação acerca do consumo de certos produtos.
A educação alimentar promove a prática de hábitos alimentares saudáveis, garantindo que todos possuam o direito de se alimentar. Nesse contexto, a presente Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, uma das metas de desenvolvimento mundial, ao qual consta a fome zero e a agricultura sustentável. O objetivo tem como base erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Ainda há a questão da segurança alimentar. De acordo com a ONU, é a garantia de que todas as pessoas tenham acesso físico, social e econômico permanente de alimentos seguros. Esse tema está atrelado ao alto custo de produtos saudáveis que, em detrimento dos demais, possuem alto valor agregado devido aos seus meios de produção, geralmente feitos sem agrotóxicos. Nesse campo, é estudado a agroecologia, que respeita a produção e aspectos ambientais, culturais e sociais. Trago aqui um exemplo, o projeto Organização Cidade Sem Fome, realizado na Zona Leste de São Paulo. A ONG realiza a implantação de hortas urbanas, fornecendo empregos e gerando uma produção mais sustentável. Com essa iniciativa, muitas pessoas podem se beneficiar pela disponibilidade de alimentos, trabalho e ainda pode superar o problema de insegurança alimentar e nutricional. Esse projeto poderia ser trazido para Blumenau para que as pessoas pudessem ter mais acesso a alimentos livres de agrotóxicos e ter, assim, uma alimentação mais saudável e balanceada. Seria conveniente a implantação de hortas nas escolas para que essas possa ser utilizado pelos alunos e profissionais do local. De acordo com a Lei Ordinária 5.584 de 2000 de Blumenau, artigo 4º, abre aspas, a escola determinará o local próprio para a implantação da horta e a Prefeitura Municipal fornecerá, através da Secretaria Municipal de Educação, as mudas e adubos orgânicos, além do maquinário necessário para arar a terra. Fecha aspas. É necessário que haja ainda o devido cuidado com as crianças e a vigilância para a possível entrada de animais. Esse tipo de prática educacional contribui para uma sociedade mais unida e um futuro mais sustentável. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Felipe Uman Passe, da Escola de Educação Básica Adolfo Konder, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o ex-vereador mirim, Yuri Mendes. Hoje dirijo-me a todos vocês, como vereador mirim de Blumenau, para abordar uma questão de extrema importância que afeta a nossa sociedade, a desigualdade social. Trata-se de um tema que demanda nossa atenção e ação coletiva, pois impacta diretamente a vida de centenas de pessoas no nosso município. A desigualdade social é um desafio que enfrentamos diariamente, refletindo as disparidades nas oportunidades no acesso a serviços básicos, na distribuição de renda e na qualidade de vida da nossa população. Infelizmente, ela se manifesta de diversas formas, seja na falta de moradia adequada, na dificuldade de acesso à educação de qualidade, na escassez de empregos dignos, na ausência de serviços de saúde eficientes ou na exclusão de determinados grupos sociais. É nosso dever, como representantes do povo, buscarmos soluções para esse problema. Devemos trabalhar em conjunto, ouvindo as vozes daqueles que mais sofrem com a desigualdade social e agirmos com responsabilidade em busca de políticas públicas inclusivas e justas. Afinal, todos os cidadãos têm direito a uma vida digna, com igualdade de oportunidade. Devemos fomentar ações que promovam a igualdade, tais como propagandas de capacitação de profissional, incentivos à geração de empregos e renda, investimentos em educação de qualidade, básicos para todos os blumenauenses. Além disso, é fundamental o fortalecimento de parcerias com entidades da sociedade civil, empresas e organizações não governamentais,
a fim de ampliar o alcance de novas iniciativas e maximizar os resultados. É importante destacar que a desigualdade social não se limita apenas à questão econômica, mas também engloba aspectos culturais, étnicos, de gênero e de acesso aos direitos fundamentais. Portanto, devemos estar atentos a todas as formas de exclusão e trabalhar incessantemente para construir uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Reforço o meu compromisso como vereador mirim de Blumenau em lutar pela redução das desigualdades sociais em nosso município. Conto com o apoio de meus colegas vereadores mirins, das autoridades presentes e da comunidade para unirmos forças e construirmos um futuro mais justo para todos. Acredito que no potencial de Blumenau, em nossa capacidade de promover mudanças significativas, juntos podemos criar um ambiente onde cada indivíduo tenha a oportunidade de prosperar independentemente de sua origem, classe social, gênero ou qualquer outra condição. O combate à desigualdade social é um desafio complexo, mas o empenho e solidariedade podemos avançar em direção à sociedade mais justa e igualitária. Agradeço a todos pelo apoio e pela atenção dispensa a este importante assunto. Sigamos trabalhando juntos para construir uma Blumenau melhor para todos os nossos habitantes. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passel, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o ex-vereador mirim Yuri, que se faz presente. Bom dia a todos. Ser criança é tornar o imaginário real, dar vida a bonecos, ser num dia vilão e no outro herói. É estar com o joelho ralado, mas a todo momento com o sorriso instalado. Todos já fomos crianças algum dia e sabemos como é e quão bom é brincar. Brincar é a atitude de divertir-se de maneira espontânea, uma maneira de viver e também de imitar os adultos de um jeito mais leve e criativo, exercitando a todo momento a imaginação. Brincar é cantar, inventar histórias, contar piada, fazer cócegas, tudo que faça você se sentir bem e alegre e que te tire boas risadas. Para Vygotsky, abre parênteses, 1991, fecha parênteses, o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois os processos de simbolização e de representação a levam ao pensamento abstrato. Hoje em dia, muitas crianças estão tendo a magia do brincar arrancadas de dentro delas por causa das telas. Podem até existir jogos e vídeos educativos, porém, vale refletir sobre a clássica frase, abre aspas, tudo que é demais é veneno, fecha aspas. A brincadeira, prática e a interação entre as crianças jamais deve ser substituída por brincadeiras online. Brincadeiras são o que fazem a criança experimentar o mundo de maneiras novas. O momento de descobrir, de agir com autonomia. Brincar é uma ótima fonte de aprendizado, de aprender a ganhar e a perder, e descobrir seus medos e vencê-los. Uma criança que brinca, cresce saudável, até porque não brincar atrapalha o desenvolvimento, principalmente o cognitivo. Ao permitir uma criança brincar, concedo a parte à vereadora Letícia. Com autorização da vereadora mirim, ouçam a parte a vereadora mirim Letícia Varela. Eu quero agradecer por você ter trazido esse tema, é um tema bem comum na nossa sociedade atual. E eu gostaria de acrescentar, que eu li outro dia sobre isso, e eu vi que a criança, quando ela vai brincar, ela traça um caminho. Ela está no tédio, ela imagina uma brincadeira e depois ela se diverte. É como se fosse um ciclo. Quando ela está num jogo online, ela não passa pela parte da imaginação e esse desenvolvimento que ela tem não acontece. Não sei se você ia falar isso, mas... É só uma coisa que eu queria acrescentar que eu vi sobre uma psicóloga que estava falando isso. Obrigada. Agradeço a sua parte, vereadora Letícia. Ao permitir uma criança brincar, você estará permitindo com que ela aprenda a se relacionar com ela mesma e com os outros.
Você permite com que ela construa sua base para que no futuro, em sua fase adulta, ela seja um adulto feliz e autônomo. Brincar é uma maneira da criança ensaiar para a vida adulta. E isto é algo natural. Nós, desde o início, quando bebês, brincamos com nossos próprios corpos e vamos evoluindo de acordo com o tempo. Uma criança pode desenvolver muitas coisas através da brincadeira, como o foco, a atenção, ela aprende a solucionar problemas, liderar, a se equilibrar, se coordenar, desenvolve habilidades motoras, evolui na comunicação, aprende a se expressar, dentre outros. Além da brincadeira ser algo divertido para a criança, estará prevenindo futuros problemas de saúde, como a obesidade infantil, que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2021, atingiu um nível de 3,1 milhões de crianças. Também podemos citar a falta de vitamina D. De acordo com o site da Unimed, abre aspas, as relações que se estabelecem no processo do brincar são tão importantes quanto os demais cuidados que os pais responsáveis têm no dia a dia com as crianças. Fecha aspas. Por isso, é muito importante que tanto os pais quanto a escola, e todos nós em geral, incentivarmos as crianças a brincar. E que quando a criança estiver inquieta, não entreguem o celular para ela ficar sossegada, mas a incentivem a brincar. Para finalizar, eu gostaria de pedir para que vocês, que são pais responsáveis, impulsionem as crianças a brincarem e terem um desejo por isso. Não deixe que elas percam essa magia. Peço também que o poder público de nossa cidade cada vez coloque mais áreas para brincar. Vamos deixar crescer novas gerações saudáveis, pois sabemos quantos benefícios isso traz. Aqui está uma frase tirada do site 42 frases. Abre aspas. Chame a criança que mora em você para brincar com as crianças que você ama. Fecha aspas. Agradeço a todas pela atenção e desejo um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio, da Escola de Educação Básica Hermann Hamann, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento aos demais membros da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o ex-vereador mirim Yuri Mendes, que está nos prestigiando aqui hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que vem me deixando preocupada, que é a falta de incentivo à leitura entre as vidas das crianças e dos jovens. Os jovens não leem muito, pois não são estimulados a isso. O avanço da tecnologia está contribuindo muito como distrações e passatempo para as crianças e jovens, fazendo eles se tornarem muito mais ocupados nas redes sociais, se interessando muito mais pelos bate-papos, pela internet, pelos jogos e pelos vídeos disponíveis, do que pelos inúmeros materiais úteis e de grande valor que a internet possibilita ter. Precisamos reverter esse quadro. A prática de leitura diária em sala de aula é um bom começo, porém, ela só terá resultado prático se os alunos não a verem como uma obrigação. Em casa, o estímulo à leitura tem que começar cedo, mas não como uma imposição, e sim como uma opção. A leitura não é aquilo que muitos dos jovens pensam, como um livro chato e uma história chata e sem graça, que não vai mudar nada na minha vida. Errado. Isso é o tipo de pensamento de uma pessoa com mente fechada e sem conhecimento do que há ao seu redor. Existem vários livros que podem nos fornecer várias informações e podemos utilizar em nossas vidas, como, por exemplo, livros que nos ensinam a fazer amigos ou como lidar emocionalmente em certas situações. É claro que também há vários livros de histórias de amor, de aventura, suspense e mistérios. Em todos os gêneros, a leitura nos possibilita viajar para inúmeros lugares e viver em mundos diferentes, participar de experiências que vão além do mundo real, podendo ou não dialogar com a nossa realidade, a qual nos permite aprendizados e reflexões profundas. Além disso, a leitura nos proporciona liberdade de pensamento, de informação e de criatividade. Ensina a ter empatia com pessoas diferentes, pois conhecemos realidades diferentes da nossa e aprendemos a nos colocar no lugar do outro, em certas situações. A leitura diária também nos permite estabelecer uma conexão entre as palavras que lemos e as que usamos oralmente.
Quanto mais vemos uma palavra escrita, mais facilidade temos para nos lembrarmos de como escrevê-la. Quem lê com mais frequência se comunica e escreve melhor. A leitura fornece vários benefícios, como diminui o estresse diário e nos proporciona diversos entretenimentos, pois imaginar os lugares ou personagens nos faz focar na história, além de ser um ótimo exercício mental. Essa liberdade que a leitura nos proporciona nos faz pensar fora da caixa, exercitando o nosso pensamento crítico e a capacidade de refletir sobre conflitos. É isso. Muito obrigada pela leitura. Atenção de todos. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Didio João Pereira, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da Escola Básica Municipal Vivi Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Didio João Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o ex-vereador mirim Yuri Mendes. Hoje eu irei falar sobre os maus tratos aos animais. Leis como a de número 9.605, de 98, 14.064, de 2020 e 4.060, de 2007, protegem os animais de receber qualquer tipo de maus tratos de qualquer ser humano. E para a pessoa que violar essas leis, as penalidades são de uma multa de 1 a 40 salários mínimos por animal e, em casos mais graves, pode levar à prisão. O crime é previsto pelo artigo 32 da Lei de número 9.605, com a alteração da Lei de número 14.064, prevendo pena de prisão de 2 a 5 anos, multa que podem aumentar se ocasionar na morte do animal e proibição da guarda. O que configura maus tratos? Várias ações podem acusar esse crime, tais como abandonar, ferir, envenenar, manter em cativeiro em lugares pequenos e fechados, sem abrigo do sol e sem necessidades básicas de sobrevivência, negar água, comida ou assistência veterinária, entre outras coisas. Mas, apesar das punições e de tamanha crueldade dos atos, ainda existem pessoas que cometem esse absurdo. Nenhum animal jamais deve passar por esse tipo de tratamento insalubre. Eles também precisam de carinho, amor, de seu tempo, sua atenção, um lar decente, comida, água, ir ao veterinário, sair para passear e, acima de tudo, precisam que nós sejamos seus melhores amigos e que possamos protegê-los, assim como eles nos protegem. Assim como nós precisamos de cuidados especiais, eles também precisam. E o que podemos fazer para evitar que esses animais passem por maus tratos? Primeiramente, precisamos saber como denunciar se por um acaso virmos acontecer. Você pode ir à delegacia de polícia mais próxima para efetuar a denúncia pessoalmente. As denúncias podem também ser feitas pelo telefone da Central de Denúncias do IBAMA, 0800 61 80 80, gratuitamente. Pelo Disque Denúncia, cujo número no Sul é 181, ou acione a polícia pelo 190 e aguarde no local até que a situação esteja regularizada. Outra forma de ajudar também é se voluntariando, fazendo doações de tampinhas de garrafa, dinheiro ou ração para instituições que cuidam desses animais, como, por exemplo, o sítio Dona Lúcia. Ou adotar um animal de estimação. Adotando um companheiro, você dá a ele a oportunidade de ter uma família que lhe dê muito amor e carinho. Então, não deixe de se solidarizar, de alguma maneira, e com isso, eu encerro meu pronunciamento com a seguinte frase. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Albert Schweitzer, Nobel da Paz, de 1952. Muito obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra à presidente para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 58, de 2023, vereador Arthur Felipe Uman Passi.
O vereador Mirim Arthur Felipe Uman Passi requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de aquisição de novos instrumentos, bem como a implementação de um programa de manutenção periódica nos mesmos, além da contratação de professores para as bandas das fanfarras das escolas estaduais de Santa Catarina. O pedido se faz necessário, tendo em vista que há um número escasso de profissionais da área da música atuando nas escolas, bem como é precária a condição dos equipamentos existentes. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim Autor, para realizar a defesa do seu requerimento. A defesa deste requerimento se faz necessária para garantir a qualidade de ensino musical nas escolas. A contratação de professores especializados em fanfarra e a qualidade dos equipamentos novos são medidas essenciais para proporcionar aos estudantes uma educação completa e enriquecedora. Vamos nos unir com nossos esforços em prol do desenvolvimento artístico e educacional, garantindo um futuro promissor para nossos jovens. Conto com o apoio de todos vocês para a aprovação deste requerimento. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 59, de 2023, vereadora Júlia Schroeder-Lauschner. A vereadora Mirim Júlia Schroeder-Lauschner requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a implantação das hortas comunitárias e escolares. O pedido se faz necessário tendo em vista que devemos ter mais acesso aos produtos plantados no local e deve-se seguir a Lei Ordinária 5584/2000 de Blumenau, que fala em relação às hortas em propriedades escolares. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim Autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem favorável ao meu requerimento, tendo em vista que há inúmeros benefícios em se ter hortas em propriedades escolares e, como já lhes foi dito, a gente deveria seguir a Lei Ordinária Municipal, que fala justamente sobre as hortas em propriedades escolares. Obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 60, de 2023, vereadora Emily Stephanie Ronck. A vereadora Mirim Emily Stephanie Ronck requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de manutenção do espaço de estacionamento entre o acostamento da Praça Pedro Zimmermann, localizada na Rua Doutor Pedro Zimmermann, 68, bairro Itupava Central, com a delimitação dos espaços para estacionar, criação de entrada e saída para o estacionamento e manutenção da tampa do tubo de esgoto. O pedido se faz necessário tendo em vista que a praça é muito utilizada pelos moradores, os quais precisam estacionar seus veículos na lama e buracos e entram para estacionar direto da rodovia por qualquer espaço, colocando em perigo pedestres e ciclistas que transitam no acostamento. Em relação à tampa do esgoto, há um buraco e uma elevação que pode causar riscos e acidentes, principalmente para crianças pequenas. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim Autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Primeiramente, eu gostaria de pedir as imagens da TVL.
A praça do requerimento é um ponto em que famílias, crianças e pessoas da região se reúnem e passam um tempo de lazer. Inclusive, achei interessante citar que é a praça em frente à escola número 1, da qual eu falei no meu pronunciamento. Como diz ali, os carros têm que estacionar na lama, em buracos, não tem um espaço delimitado para estacionamento, e eles vêm direto da rodovia, por qualquer entrada que tem, eles estacionam ali, e já vi várias vezes de quase acontecer acidentes, principalmente com crianças pequenas. Também tem outras elevações e buracos. Ali eu já vi uma criança cair com a perna dentro desse buraco aí, então é realmente perigoso e precisa de manutenção. Obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 61 de 2023. Vereadora Ashley Dias. A vereadora Mirim Ashley Dias Schutter requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitar o retoque na pintura de faixas de pedestres que estão apagadas nos bairros Santa Clara e Fidélis. O pedido se faz necessário tendo em vista que é necessária a melhoria nas faixas, uma vez que proporciona maior segurança aos pedestres. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. As fotos, por favor. Então, eu peço que votem favorável ao meu requerimento, porque as faixas de pedestre já estão bem apagadas. E pode acabar causando acidentes, porque os motoristas acabam não vendo e acabar atropelando alguém. Então, obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 62 de 2023. Vereadora Ashley Dias. A vereadora Mirim Ashley Dias Schutter requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de colocar placas de limite de velocidade que foram retiradas e também colocar placas indicando área escolar. O pedido se faz necessário uma vez que é através dessas sinalizações que os motoristas podem entender que é necessário diminuir a velocidade ao transitar nesta via. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. As fotos. Então, colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, porque antes tinha a placa pedindo para reduzir a velocidade, mas aí eles tiraram. Ali, ó, tiraram a placa e não tem nada avisando que tem uma escola, que é para eles diminuir a velocidade dos carros. E isso pode acabar causando um acidente. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 63 de 2023. Vereadora Júlia Eduarda Passold. A vereadora Mirim Júlia Eduarda Passold requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de colocação de um parquinho na Escola Básica Municipal Anita Garibaldi. O pedido se faz necessário tendo em vista que brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento.
Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois, como já dito, brincar é muito importante, traz muitos benefícios. E isso pode funcionar também como um incentivo para que as crianças gostem de ir para a escola, porque elas vão estar aprendendo e, ao mesmo tempo, brincando. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 64 de 2023. Vereador Didio João Pereira. O vereador mirim Didio João Pereira requer à mesa diretora mirim que, após ouvir do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de fazer a roçagem da calçada na rua Professor Jacobin Knight, localizada no bairro Itopava Central. O pedido se faz necessário tendo em vista de que a mata domina a calçada, obstruindo a passagem de pedestres e ciclistas e colocando em risco a vida dos mesmos. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria de pedir as fotos, por favor, TVL. Então, como exibido nitidamente nas fotos, a mata já tomou conta de toda a calçada, o que obstrói a passagem de pedestres e também coloca em risco a vida dos mesmos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 65 de 2023. Vereadora Vitória Gabriele Bauer. A vereadora mirim Gabriele Bauer requer à mesa diretora mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de doações e aquisição de kimonos e demais materiais para as aulas de karatê e jiu-jitsu no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, bem como verba necessária para a inscrição dos alunos nos diferentes campeonatos. O pedido se faz necessário tendo em vista que alguns dos alunos com grandes potenciais não podem participar dos campeonatos nem das aulas por não possuírem condições financeiras suficientes para comprar materiais nem para a inscrição de competições. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois muitos dos alunos deixam de fazer as aulas e de participar das competições por não terem boas condições financeiras. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 66 de 2023. Vereador Samuel Velho Pereira Meira. O vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira requer à mesa diretora mirim que, após ouvir do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja feito um parque no bairro Fortaleza Alta, no loteamento Santa Rita. O pedido se faz necessário tendo em vista que as crianças e adolescentes que moram nessa região do loteamento Santa Rita nunca tiveram nenhum parque ou lugar em que quisessem brincar ou praticar esportes e a comunidade do local está esperando isso há anos. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, colegas vereadores mirins, peço que votem favorável, pois, como já citado, as crianças e adolescentes não têm um lugar onde brincar lá. E a comunidade realmente está esperando isso há muito e muito tempo. Então, peço que votem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 67 de 2023. Vereador Eduardo Lima da Costa Pereira.
O vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de a pintura de uma yellow box na entrada da rua Arthur Lindner com a Rua Bahia, número 5.741. O pedido se faz necessário tendo em vista que, se respeitada a sinalização horizontal, os motoristas irão parar de bloquear a região de saída e entrada para os carros do Residencial Bahia, localizado na Rua Arthur Lindner, pois em horários de pico de manhã e à tarde havia bloqueado quase que por completo. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, eu peço que votem favorável para que essa yellow box seja pintada, pois na saída e entrada de carros em horários de pico, como dito, principalmente por causa dos residentes do condomínio ao lado da minha escola, a via acaba sendo congestionada e fica um trânsito ao qual tem pessoas que vão trabalhar ou então pessoas que vão estudar de noite e acabam se atrasando por esse motivo. Então, peço que votem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 17 de julho, às 3 horas, nesta Casa Legislativa. Tenham todos um bom dia.